Pessoal, primeira dica que eu vou passar para vocês aqui, eu já estou com a caixinha aberta. Primeira dica que eu vou passar para vocês aqui é não basear-se por cores dos cabos aqui, viu? O fabricante simplesmente pode usar a cor que quiser aqui de cabo, de alguma coisa desse tipo. Eu vou mencionar para vocês aqui o cabo de alimentação que vai para a bateria. Eu soltei ele aqui e eu tenho essa caixinha aqui, ó. Eu tenho essa caixinha é 2 chicotezinhos que sai dela. Porém aqui eu mexendo aqui eu danifiquei esse fonezinho dela, tá queimado. Mas o da bateria tá aqui. Dessa caixinha aqui sai a alimentação de bateria e sai uma conexão para os fones. De repente eu estou testando uma plaquinha dessa separada da caixinha, então tenho como alimentar a saída dos fones dela para esse meu fone aqui, e tenho como alimentar também a bateria, que seria a bateria dela aqui, que não tá, vamos dizer assim, eu estou só com a plaquinha na mão. Alimento nesse chicotezinho aqui também, que é uma bateria que eu tenho dentro dessa caixinha aqui. Isso aqui é uma caixinha de som, eu simplesmente tirei a frente e deixei esse chicotezinho aqui com essas duas pontinhas para me fazer isso. Então eu tenho como estar fazendo esse tipo de conexão aqui. Só que eu, vez ou outra, eu estou trocando aqui o cabo das baterias aqui. Estou invertendo aqui os pinos devido mudar de uma para outra. Eu vou mostrar isso aqui em questão para vocês uma coisa. Eu já notei aqui que eu comparando os plugzinhos aqui um com o outro. Todos os dois é um preto e um vermelho, os cabinhos que vem deles. Também é preto e vermelho. Porém, o preto está no lado, desse que eu estou na mão, que é o da minha caixinha lá, ó. O preto está do lado direito e o vermelho está do lado esquerdo. Isso aqui eu não sei o certinho que era, porque como eu falei, eu vivo mudando, vez ou outra, depende das caixinhas que eu pego, eu vejo que está ao contrário, que nessa daqui que eu já estou vendo que está. Então mudo aqui o meu. O da caixinha eu não mudo. Por quê? Porque aqui é a entrada de alimentação para a placa. Então aqui eu não mexo. Apenas eu mexo no meu, que eu quero replugar aqui, testar se a bateria está fraca, alguma coisa desse tipo. Então eu faço a modificação aqui no meu, troco a posição dos pinos. Eu já vi que esse aqui está trocado. O preto, olhando eles dois, tudo do mesmo lado. Eu vou deixar os pinos, uma parte do pino aqui para me medir aqui pro meu lado. E esse também. Então, os vermelhos estão tudo para a parte de dentro. Ou seja, esse aqui está com vermelho no lado direito e esse está com vermelho no lado esquerdo. Então, eu vou medir, o da própria caixinha, saber que é positivo e negativo desses dois plugzinhos aí. Para me conferir com o meu, se a saída do meu também está sendo de acordo com as cores ali. Aqui eu tenho a pontazinha de pegar os pinozinhos. Então, estou vendo ali, deixa eu ver. Tenho 4 volts dessas baterias, ó, e estou com as ponteiras invertidas. Menos 0,4.04. Então estou com as ponteiras invertidas. Onde eu estou com a ponteira vermelha é sinal negativo, e onde eu estou com a ponteira negativa é sinal positivo. Então estou com a ponteira vermelha no fio preto. Então já sei que fio preto é negativo, na verdade, e fio vermelho é positivo. Pronto. 4.03 volts. Não sei se está dando para vocês pegarem aí. Vou botar aqui na posição melhor aqui. O negócio aqui é a caixinha tomou conta da bancada, aí a câmera também tá para mostrar a vocês. Fica um pouco sem espaço, mas nós dá um jeito. Ó, 4.04 volts. E eu estou com a ponteira preta que está menos 4.04. Então eu estou com a ponteira positiva do meu multímetro no sinal negativo da caixinha, que no caso é o fio preto. Então eu já sei que o fio preto da minha caixinha é o negativo. Agora eu vou conferir o da saída da minha bateria que está na outra caixinha ali, que é o meu teste. Eu já vou conectar a ponteira preta no fio preto, para ver se esse fio preto também está sendo negativo. E a vermelha no fio vermelho. 3.58 volts. Então você vê aqui que até a tensão da minha bateria está um pouco já baixa. Precisando de uma cargazinha, que ela é 3.7, então já está com a tensão baixa. 3.58 eu estou com as ponteiras nos locais exatos. Então minha ponteira vermelha aqui é positiva e a preta é negativa. Então ponteira preta está a positiva, a negativa, e a vermelha está a positiva. Porém invertido os plugzinhos aqui. Para me conectar ali na minha caixinha eu tenho que inverter minha ponteira. Agora que eu falei para vocês. Isso aqui eu já inverti anteriormente para conectar em uma outra caixinha. Então por aí vocês terem ideia do que eu estou falando. Que é a questão de nem todas vêm com a mesma pinagem referente a cor de fio. Então não confiasse em cor de fio e simplesmente pegar um plug de uma outra caixinha, jogar para a placa de outra achando que a alimentação são idênticas, que não são, viu? Para remover esses plugs é só imprensar o pinozinho um pouquinho aqui. Pegar aqui uma ponteira de algo pontiagudo. Ou então levanta o próprio plástico. Em vez de levantando o próprio plástico, evita de danificar os contatos. Eu já tirei um. Eu saquei o positivo. Vou sacar o negativo. Cuidado com vocês for fazer isso aqui também, quem está iniciando não tomar cuidado. Não curto cuidar os termais, eles são bem próximos um do outro. Aquele já está solto, pode ser dar curto também. Eu mexendo aqui, eu vi que deu uma faiscadinha ali. Então certamente foi a ponteira vermelha bateu na ponta da minha chavezinha aqui. Como está a saída da bateria lá, ela inverte. Aqui, essa questão aqui, pessoal, é só para inverter, na verdade, o lado dos pinos. Agora eu comparo pelo meu conector aqui, que é o original que está da caixinha, e deixo as cores referentes ao que está nele. Fio preto no lado direito, fio preto no lado direito e fio vermelho no lado esquerdo. Pronto. Resolvida a bronca. Pronto, conector. Pronto para se usar no plug da minha caixinha. Claro, que nem nós testou que eu já vi que minha bateria estava com a carga baixa, já está apresentando uma carguinha nela. Mas isso aqui é só para me ver se mesmo minha bateria com carga baixa eu continuo com aquele tipo de problema. Às vezes ela está totalmente carregada, não vai nem conseguir ligar, como também pode estar. Eu vou conferir novamente as coisinhas dos cabos. Então, ok, sua exposição. Então, plugar, vamos alimentar a caixinha pela bateria da minha caixinha aqui. Então, já não está mais alimentada pela bateria da própria caixinha. Isso aqui é um teste para mim ver por bateria. Isso aqui eu estou dando essa dica a vocês,
no intuito de quem não tem uma fonte de bancada. No meu caso eu tenho. Então eu vou testar pela bateria aqui. Se a bateria estiver fraca, eu já vou para minha fonte de bancada. Porque lá eu regulo corrente, regulo tensão, mando alimentação direta para essa plaquinha e já vejo se é problema de carga da bateria que está causando o problema que nós vimos, ou se é problema de algumas caixinhas dessas tem regulador de carga, ou se é algum problema no próprio regulador de carga dessa bateria. Na verdade não é regulador de carga, seria um circuito, vamos dizer assim, de corrente. Ele é mais na questão de proteção contra sobrecorrente. Então esse circuito às vezes ele danifica, quando a corrente do circuito começa a ser aumentando o volume, começa a puxar mais um pouquinho de corrente da bateria, o circuito está com alguma anomalia, ele está identificando que está em excesso a corrente, corta totalmente a saída de áudio. Então pode estar acontecendo. Então na verdade está bloqueando até o próprio sistema de leitura, que no caso seria USB. Ou seja, está paralisando totalmente o circuito quando você aumenta o volume até um certo nível. Então, que nem nós viu ali. Então vou ligar essa caixinha, vou ligar na minha bateria agora. Está ligada, vou conectar o pendrive. Vamos repetir todo o processo anterior, agora com uma outra bateria. Já vi que essa daqui não vai aguentar nem trabalhar. Deixa eu ver aqui. 3.5 volts é considerado já descarregada a bateria, pessoal. Então ela na verdade está se desligando. A bateria realmente está bem fraca, a ponto que não está conseguindo nem alimentar o circuito. Então, por aqui nós tira ideia. Vou desligar, vou ligar novamente. Pode nós, às vezes, ter mau contato bem na chave, liga e desliga. Tudo são análises, pessoal. Ligou no FM. Deixa eu tentar ver se eu mudo o modo para USB. FM mode. Não está lendo o USB. Bateria realmente fraca. Tá? Ó, apagou totalmente o painel. Ou seja, problema de alimentação. Bateria fraca. Então vamos descartar minha bateria. Vou futuramente dar uma cargazinha nela. Vou desplugar aqui. E agora eu vou fazer uma alimentação direta com minha fonte de bancada. Então, deixa eu ver se eu puxo minha câmera um pouquinho aqui mais para vocês verem aqui. Ver o processo aqui com a fonte de bancada. Você tem bem mais análise do circuito. Vou tentar deixar essa fonte numa posição aqui que é uma latinha de pinga, mas não é que eu tomo pinga não, pessoal. É com álcool. É com álcool dentro, viu? Álcool não, é solvente. Para limpeza, alguma coisa desse tipo. Apesar que aqui lá quando dá certo eu tomo uma dose, mas é difícil. Mas tomo, mas não para estar com uma do lado do trabalho. Então, temos aqui a visão da fonte de bancada e da plaquinha. Aqui pela fonte de bancada nós temos uma análise melhor do meu circuito. Eu vou baixar essa tensão, está em 4.2. Eu sei que a bateria precisa ali mais ou menos de 3.7, que é a carga normal da bateria. Deixar aqui em 3.8, vamos dizer que seja uma bateria totalmente carregada. Corrente eu não vou deixar mais que 1.300 mA. Essa caixinha não trabalha nem com essa corrente aí. Mas como eu sei que não tem curto na caixinha, então eu vou deixar com uma corrente suficiente para que ela funcione satisfatoriamente. Vou arrumar agora aqui um pinozinho de conexão para ali. Deixa eu ver aqui algum desses daqui que consiga resolver a bronca. Deixa eu pegar esse daqui. Pronto. Vou desencapar ele aqui para conectar nas garras da minha saída da fonte. Positivo e negativo. Mais uma vez, como eu falei, já estou usando um outro conector onde tem um preto e um vermelho. Confiro se a cor desse conector está compatível com a tudo da caixinha. E aqui está. No caso, esse aqui está ok. Preto está no esquerdo e vermelho está na direita. Então, preto é negativo, vermelho é o positivo. Então, eu vou plugar aqui. Aqui você vê que a fonte bancada já auxilia aí muito nessa questão de análise também com essas caixinhas. Viu? Então, minha fonte bancada tem aqui as garrinhas positivo e negativo. Positivo vermelho, negativo preto. Agora eu vou alimentar ela direto através da tensão da fonte bancada. Ficou com o teu bicho tão fino que as garras não conseguem pegar ele, pessoal. Aí agora é um fio. Vocês sabem nem como é que está o contato ali, na verdade. Deixa ela já ligada, pra mim não está mexendo muito nesses plugs. Já está, na verdade, ligado. Ah, rapaz, é fio fino. Deixa eu ver se ativou a placa. Ativou um pouco esse fio é tão fino que ninguém sabe quando tem contato aqui ou quando não tem, viu? O bicho é absurdamente fino. Os carros não conseguem nem prender ele, o bicho é invisível. Pegou um pouquinho aqui. Sem contar que tem mais um problema com a minha fonte. Eu não liberei sair, não liberei agora. Pronto. Minha caixinha já ativou. Beleza, agora vamos ligar o pendrive e vamos ver se ela tem volume para... aqui a pouco nós monitora também o consumo que está tendo. Você vê que está um consumo bem baixo, por aí você já vê que está tranquilo o circuito. Pelo menos inicialmente não temos curto, não temos nada. Conectar aqui o pendrive. Já identifiquei o pendrive. Por aqui, pessoal, nós vemos a corrente que está tendo de consumo. Então agora eu vou aumentar o volume e me certificar se... Vou baixar o volume para explicar a vocês. Por aqui eu vou fazer duas análises.
Eu vou aumentar bastante o volume e vou ver se está tendo um consumo alto de corrente realmente. E também vou verificar se vai acontecer o que acontecia antes. Se não acontecer, eu já tenho uma conclusão de que as baterias estão fracas. Não estão mais conseguindo entregar a amperagem que a plaquinha precisa quando no volume máximo. E se, por exemplo, aumentou o volume e ela caiu do mesmo jeito e minha fonte não deu um consumo alto realmente de amperagem, então eu já tenho certeza que é problema em algum circuito que trabalha com regulagem de corrente. Ou seja, a caixinha entra em proteção. Então vamos lá. Por aqui eu vou vendo o consumo que está dando. 100 mA. Já caiu novamente, ó. Não deu mais que 100 e poucos miliamperes, caiu, né? Ó. Ou seja, a caixinha praticamente está sem consumo, já caiu o circuito. Eu não confio muito nessas garras aqui, que está com uma espécie de quase que mau contato, deve ser tão fino esses fios, mas eu vou baixar o volume só para agora. Music. Tá caindo ainda, eu vou baixar mais. Caiu totalmente, eu vou baixar. Music. Baixar mais. Music. Aumentar um pouquinho essa tensão aqui para uma coisa. Aumentei só para aumentar, pessoal, mas isso aí não influencia nós. Ele acaba com 3.7. Para ele também ter problema com essas conexões. Music. Por aqui você vê que não está dando esse consumo alto de corrente, a caixinha está só reiniciando. Deixa eu ver a tela dela, o display dela, o que está apresentando aqui. Music. Se está dando aquela palavra. Baixar o volume. Tá tocando já, o tempo tá contando. Vou aumentar lentamente aqui para ele. Ó. Então por aqui nós vemos que o consumo de corrente está bem baixo, 100 mA. A própria caixinha que quando você aumenta o volume ela trava. Ó, já caiu. Tá vendo? Então é como que ela está entrando em proteção. Então aqui pessoal, o radiagnóstico já tem uma conclusão na verdade. Que não é bateria, não é problema com carga. Já vou desconectar minha fonte de bancada, eu posso trabalhar com ela agora na própria alimentação dela, que é a bateria dela. E analisar o circuito da placa, quais os circuitos aqui poderiam ter responsável por corrente. Vou dar uma verificada nela aqui, posicionar a placa aqui para o meu lado. Pessoal, não deixa de curtir o vídeo. Compartilha aí com algum conhecido que você tem que gosta dessa área. Conteúdo fica grande, mas infelizmente não tem como ser um conteúdo pequeno. Aqui eu não estou passando dica para você consertar apenas vai trocar isso, vai trocar aquilo. Não, estou mostrando a vocês na verdade na bancada como é que eu faço, como é que deve ser os procedimentos. Nós vemos aqui que eu já tive um monte de análise, que foi o que? A análise inicial foi observar que ela está desligando-se após um certo volume. Na verdade ela não está nem se desligando, ela está como paralisando. Aumenta o volume, chega naquele ponto ela paralisa. Se eu deixar ela num volume baixo, toca ali tranquilamente. Então eu já sei que tem algum problema interferindo na questão de quando ela começa a puxar uma certa amperagem. Beleza. Aí aqui eu já saí dessa ideia e fui na ideia de verificar bateria, a alimentação dessa plaquinha, como é que tá. Então aqui, nesse teste que nós fizemos agora, final aqui, eu mostrei a vocês como poderia estar testando com uma bateria até de uma outra caixinha. Se você não tem uma fonte de bancada, poderia estar testando com a bateria de outra caixinha. Observando os detalhes que eu falei para não conectar simplesmente o conector ali, jogar ele ali, pode a polaridade vir invertida, você queimar sua plaquinha. Observa as saídas de alimentação se são compatíveis. Ó, novamente não observa aqui, esse aqui estão igual. Terminalzinho preto para a direita e o vermelho para a esquerda, o outro tá do mesmo jeito. Então, injetar a alimentação na plaquinha com uma outra fonte, ou seja, uma outra fonte de bateria sem ser a própria dela. Mesmo assim, apesar de minha fonte estar baixa, minha bateria ali não está mais ok, viemos para a fonte de bancada, injetei uma tensão direta, nós vemos que não teve nem tanto consumo e mesmo assim continua caindo. Após aí eu tenho certeza de que bateria aqui pode até estar com problema, mas o problema que está apresentando não é bateria ruim, e sim algum problema na placa do circuito dessa caixinha aqui. Então agora vamos para a placa, eu vou dar uma analisada no circuito aqui, tentar compreender quem é quem, qual as funcionalidades deles. Deixa eu ver aqui se o vídeo está pegando direitinho para eu fazer uma análise mostrando aqui a vocês. Aqui exige um pouco de conhecimento de eletrônica. Às vezes, que eu vou mostrar aqui a vocês, às vezes numa análise dessa eu tenho que dar pausa aqui, parar meu trabalho e no Google buscar informação de datasheet de algum componente desse. Alguns eu já reconheço eles, são familiares, assim, de vez ou outra eu estou pegando ele em alguma plaquinha. Então por aqui eu venho analisando os circuitos em si. Eu sei o que aqui é alimentação de bateria e está aqui o plug. Então posso estar verificando essa trilha, essa linhagem que vem da alimentação dela aqui, a partir desse chicote aqui, que é onde eu estou tendo problema com a entrada de alimentação para a placa e não com o circuito de carga. Esse circuito de carga eu já fiz até uma modificaçãozinha nele aqui, estou injetando direto do cabo USB. Então ela já não está mais apenas com um pluguezinho conector aqui. Circuito de carga eu já verifiquei, está carregando aquela bateria. Você viu que até que eu medindo o conectorzinho que eu tenho 4 volts nas baterias, estão bem carregadinhas. Porém, analisando aqui os circuitos de regulagem de carga, eu percebo aqui um Cizinho bem pequeno.
Eu vou ter que analisar com uma lupa que CI é esse. Ver que tipo de CI é esse. Isso aqui é um regulador de carga, se é algum tipo de CI que trabalha com regulagem de corrente, alguma coisa desse tipo. Se for, então certamente ele está com problema. Aqui eu vou alimentar a plaquinha com a bateria dela e posso estar verificando as alimentações que chegam nas pinais desse CI. Eu não sei se dá para vocês nem ver ele, que é bem pequeno ele. Tá esse cabo um pouco no meio aqui, ó. Mas tá aqui o CIzinho aqui, na ponta dessa minha agulhazinha aqui, ó, tá vendo? Esse CIzinho pequeno. Tem 6 perninhas nele, 3 de um lado, 3 do outro. Parece que umas pernazinhas do meio ali não estão conectadas. Deixa eu ver se eu vejo alguma nomenclatura nele. Pronto, o 4419. Eu não tenho familiaridade com esse CI, esse 4419. Porém, mesmo assim eu vou dar uma análise dele aqui se ele está vindo direto realmente do conector da bateria. Porque eu sei que tem caixinha dessas que eu já peguei, já fiz manutenção nelas, que trabalham com um CI de saída de corrente. Ele trabalha no intuito. Vou testar aqui na corrente contínua, na escalazinha de bico, só para me ver. Esses CI alguns trabalham com regulagem de corrente. Então eles é quem estão diretamente ligados à saída de corrente da fonte. No caso seria aqui a bateria. Vou pegar nos pinos por dentro, pode ter algum contato ali. Deixa eu só verificar se eles têm alguma ligação direta com esse CI. Vou lá ver que daqui para cá ele tem. Deixa eu só verificar qual é o terminal do meu plug e qual é o que está tendo continuidade para ali. No caso seria o lado vermelho do meu plug, que seria o terminal positivo. O positivo do plug vem direto para esse lado do CI. Ó. Deixa eu ver se tem alguma ligação do terminal positivo. Nenhuma. Então vai ser que esse CI está alimentado aqui com o positivo da bateria. Ó. Diretamente ligado à bateria desse lado. Apenas esse lado. Agora vamos ao lado negativo. Certamente algum outro lado. Ó, esse outro lado negativo. O negativo da bateria está vindo direto para esse lado. Os dois pinos. Pronto. Esse CI eu já identifiquei que esse primeiro pino aqui de cima dele. Ele tem 3 pinos do lado de cá que eu estou. Esse primeiro pino é o positivo. O do meio é negativo. Está ligado direto ao negativo da fonte. E o do último de baixo também é negativo. Então ele tem 2 pinos negativos aqui do mesmo lado. Porém a saída do outro lado não tem nenhuma conexão direta com a bateria, que seria a fonte. Então certamente ele é alimentado por esse lado direto com a bateria e a saída dele é do outro lado. Eu vou só verificar aqui essa saída do outro lado, se tem ligação com a entrada de alimentação. No caso aqui, ó, diretamente com a fonte de alimentação. Esse outro lado, ó. Esse lado de cá, não tem, então vou ver aqui. Não é ligado direto à fonte pelo lado de cá. Deixa eu ver os positivos. Não é. Então ele já tem um pino aqui que na verdade não é ligado direto com a fonte de alimentação. Porém um lado aqui é, ó. Na verdade são os dois lados aqui, ó. Foi que não deu foi continuidade. Então o negativo da fonte de alimentação está sendo o negativo da saída do outro lado. Da fonte de alimentação de entrada, na verdade, pessoal. Fonte de alimentação de entrada. Ó, desse lado do pino, do outro lado do pino. O pino do meio. O pino do meio não tem alimentação direta para cá, também não está conectado. Sinal positivo. Pronto. Qual é a análise que eu tenho com esse aí? Observando que deixa eu ver aqui com a lupa novamente. O 4419. Depois eu busco no datasheet o que é realmente esse 4419. Bota até na descrição do vídeo para vocês saberem a função dele. A não ser que eu não encontre, né? O 4419. Eu não conheço ele na ideia de ser um regulador de tensão, coisa desse tipo. Então certamente ele é um regulador de corrente. Eu vi que ele está, um lado do pino dele está entrando junto com o negativo de entrada de alimentação da placa. O outro lado da saída tem um sinal positivo direto da fonte, que seria a bateria. Então esse outro lado de saída está ligado direto com o positivo da fonte. Então vamos dizer que seria uma alimentação do próprio CI. Tem um lado aqui que é 2 negativo, que é o mesmo lado de cá. E tem um saída de lado tudo negativo. Então certamente a alimentação negativa dessa fonte passa sobre esse CI. Então pode ser que ele quem está cortando isso aí. Eu preciso agora, pessoal, na verdade, é analisar o circuito da placa. Ver a saída do pino desse aí, para onde estão indo. Se está vindo alimentar algum desses amplificadores de saída de áudio. Que certamente temos aqui os amplificadores. E aqui nós temos o processador. Certamente aqui é os amplificadores de áudio, viu? 2 amplificadorzinhos ela tem. Então vou ver para onde é a saída de alimentação desse aí aqui, para onde ela deve estar ligando. Posso estar tentando caçar a trilha, como também com o meu próprio multímetro analisando. Eu acredito que a saída dele é essa de cá. Foi a única que deu saída com o próprio terra de entrada. Então eu acredito que, para me tirar uma dúvida aqui, alimentando essa caixinha direta no USB, ver as tensões onde é que elas estão indo. Como eu sei que não tem curto, não tem nada, eu vou alimentar direto na fonte USB agora. Ver que ela está caindo também, ó. Não segura só no USB, ou seja, precisaria da conexão de minha bateria. Mas eu não vou conectar agora. Deixa eu só ver onde é que está vindo a tensão do USB. Deixa eu botar aqui no multiteste para vocês verem. Eu vou ver onde é que está indo essa tensão do USB, se está chegando até aquele regulador lá. Vou botar no terra. Para esse pino de cá. Não tem tensão aqui. Não tem aqui, então vou botar no positivo de entrada.
Então você vê que eu tenho uma tensão direta ali, ó, naquele pino ali, da fonte de entrada de alimentação, 4.9 volts. Só que a fonte de alimentação também é baixa a corrente para alimentar essa caixinha, então ela fica ligando e desligando. 4.98 volts. Então eu já sei que é meu pino aqui é o positivo, como também é o bem positivo do conector. Deixa eu ver aqui. Na verdade o positivo do conector aqui. Positivo do conector e... Deixa eu ver aqui. Na verdade tem ali o negativo. Deixa eu inverter aqui, ó. Entrada positiva da minha fonte, que eu sei que é o negativo aqui. Só para me confirmar. Negativo e positivo, então está chegando 4.97 volts. Deixa eu localizar aqui o negativo da fonte, esse lado aqui, ó. 4.97, então está chegando direto no conector. Agora deixa eu olhar pelo CI aqui, ó. 4.97, então eu tenho uma tensão negativa desse lado de cá dele. Deixa eu ver esse lado de cá, ó. Também negativa. Também negativa, que é o que eu confirmei para vocês anteriormente. E esse pino de cá de cima, também negativo. Então você vê que as saídas de lá estão todas saídas negativas. As duas do lado de lá do CI. E de cá eu tenho negativo, negativo. E aqui eu tenho um sinal positivo. Como eu conecto aqui, eu tirar minha ponteira e botar na negativa de entrada. 4.68. Então eu tenho um sinal positivo da fonte entrando direto para ali também. Pessoal, eu já peguei esse tipo de bloco nessas caixinhas aqui. Parecido. Não era esse exato. Parecido. O circuito aqui está muito parecido com o que eu vi. Esse 44C9, não sei. Mas era uma espécie de um regulador de corrente. Eu apenas, na verdade, não tinha ele. Eu removi ele e no lugar dele eu coloquei um diodo, ligando os terras. Eu vou tentar aqui com um capacitor, como eu sei que tem dois terminais negativos nessa parte de baixo e dois negativos na parte da frente. Então eu vou tentar funcionar esse circuito aqui com um capacitor ligando o terra de um ponto ao outro, para que não remova esse aí. Se solucionar, eu vou tentar buscar em sucata de alguma outra caixinha se tem ele, se não, eu sei que ele é um regulador de corrente e que ele deu problema, tá entendendo que está tendo consumo alto na minha caixinha. Na verdade você vê que não estava, o máximo que teve foi 100 mA, já corta. Vou dar uma busca aqui no capacitor para nós fazer essa conexão. Não vou nem pausar a câmera aí, deixa aí. Já achei aqui. Como eu sei que é apenas ligação de um lado para o outro, é tudo terra, eu não vou nem observar quem é tantas pinagens do meu capacitor. Assim, apenas o capacitor vai estar trabalhando em série com o negativo da fonte. Eu vou estar usando um capacitor eletrolítico, o capacitorzinho é de 4.7 microfarad. Ele vai apenas, vamos dizer, conectar um lado do terra desse regulador com o outro. Lembrando que eu estou só na fonte de alimentação, então pode ser que mesmo assim a fonte dele entenda que seja baixo. Mas de qualquer modo, vamos ver se nós temos aqui alguma resposta sobre esse problema de estar caindo a fonte. Porque isso aí, na verdade, é o próprio regulador que está entendendo que a fonte está baixa. Algum tipo de erro com a fonte. Então ele já está, na verdade, ativando proteção. Então deixa eu só conectar para os dois lados. Não tive efeito de nada. Vou conectar minha bateria, certamente ele vai ativar o circuito. E vou testar ele com volume alto, segurando esse capacitor no local ali dos negativos. Viu? Vou tirar da tomada porque, ó, tá carregando direitinho. Vou tirar da tomada porque eu não necessito da fonte, na verdade, extra, e sim apenas da bateria. Então, deixa o circuito ativar aí. Deixa eu tirar esse teste aqui de cima. Você vê que era só na rádio ali, não estava ativando. Deixa eu conectar o USB, que é quem tem mais um consumozinho de corrente. Agora aqui, pessoal, aqui eu vou deixar o volume baixo, para nós iniciar de um volume baixo e ir aumentando, ver se eu com esse capacitor aqui, ver se eu tenho alguma diferença na saída do áudio aí, se vai ficar travando nem tal. Ele só faz quando quer, mas se Deus quiser fazer, tudo sai do jeitinho que ele quer. Quando Deus não quer, ele só faz quando quer, mas se Deus quiser. Pausou, tá? Porém, pode ser que meu capacitor está entregando pouca corrente na saída, devido, na verdade, à capacitância dele. Como eu sei que é 2 terras, vou jampear direto com a pinça. São 2 circuitos de terra, não tem problema. Apenas eu vou, na verdade, neutralizar o efeito que seria desse componente aqui. Os terras que eu medi anterior, eles não têm conexão direta de um lado e do outro, apenas eu vou estar ligando o circuito de entrada com o de saída. O circuito não iniciou mais. Deixa ele iniciar, eu ia aumentando gradativamente. Ver se ele libera o circuito. Iniciou. Quando Deus quer operar, não há quem possa impedir. Consegui até mais um pouco, até melhor, mas continua caindo.
pra mostrar que só ele tem poder. Quando Deus dá... Pessoal, eu vou tá removendo esse circuitozinho aqui. Tirar ele totalmente da placa. Deixa eu ver aqui se esses terras são. Vou ligar direto com esses terras, todos eles aqui. Terra de entrada com terra de saída. Porque eu estou fazendo com a pinça, muito cuidado, não dá. Lembrando que ele tem um terminal positivo, que é o de alimentação dele, né? Fazer um teste a mais para vocês verem aqui. Vamos ver, poderia nós entender que fosse bateria fraca, mas nós testou com a fonte. Mas mesmo assim vamos botar no carregador para vocês verem a coisa. Eu já tinha feito isso aqui antes, na verdade, sem nem abrir ela. Faraó, no meio das águas se afogar, para alimentar o profeta urubu. Tá vendo? Caiu igualmente, ou seja, não é falta de alimentação, e sim algum circuito regulando a tensão de entrada. Eu vou remover esse circuitinho aqui. E vou fazer como eu mencionei a vocês. Eu liguei direto um circuitozinho desse. Eu vou tentar no datasheet descobrir quem é esse aqui. Ele só faz quando quer, mas se Deus quiser fazer, tudo sai do jeitinho que ele quer. Tá vendo, pessoal? Até a altura que o volume foi. Então, certamente esse é um regulador de corrente. E ele entra em proteção. Ele está entendendo que está tendo um alto consumo na fonte. Eu vou estar removendo ele do circuito e ligar direto aos terras. O positivo dele é apenas para. É como que ele fosse, vamos dizer, uma chave. Ele tem uma alimentação no lado positivo, tem o lado negativo de entrada da própria alimentação e tem a saída negativa. Então, quando vamos dizer que entendeu na saída negativa, quando ele entendeu um alto consumo de corrente, ele simplesmente abre o circuito e desliga. Então a fonte entende que tem curto na fonte. Ele desliga o secundário. Eu vou estar removendo ele aqui. Eu vou pausar até o vídeo enquanto eu removo. Eu vou ligar minha estação de solda. Remover ele fora, ligar ele direto e nós continuamos aqui. Continuando, pessoal. Estou com a estação de solda aqui já ligada. Vou só desligar a alimentação da plaquinha para não estar manuseando nada aqui com ela carregada. Viu? Até a bateria não se desconecta. Totalmente sem alimentação na fonte. Então vou estar removendo esse 6 4419. Tá fora já, viu, pessoal? Só deixei ele aqui de lado. Vou ligar o aparelho sem ele, para nós ver o que ocorre. Para vocês terem uma ideia. Lembrando que eu removi ele do lugar. Infelizmente a filmagem quase não dá para ver, mas ele era aqui nesse setorzinho aqui, ó. Tá só o cantinho que ele era. Tá vendo? Vou trazer a iluminação um pouquinho. Nós temos aqui só o lugarzinho que ele era. Lembrando que quando você remove um componente desse do circuito, você observa a posição que ele está. Eu removi aqui no seio. E quando eu tirei a leitura dele aqui para identificar o que era, o número estava em pé para o meu lado e eu estou com a caixinha de ponta cabeça. Então, eu posso virar ele aqui no modo que eu quiser. E não perca a posição que ele era. E tá aqui, eu vou botar na câmera para vocês verem. Na ponta da pinça. Miúdo, bichinho. Tá vendo? CI é 4419 a referência dele. Deixa ele aqui para não perder ele ali. Bater com alguma coisa ele vai. Vou ligar a caixinha sem ele. Nós ver o que a caixinha diz. Para vocês verem uma ideia. Olha o que eu mostrei a vocês. Ele trabalha com o funcionamento da placa. Vocês veem aqui, deixa eu ver. Tá ligada a fontezinha? A placa nem sequer ligou. Eu vou virar para vocês verem. A placa nem sequer ligou. Ou seja, sem o 6 a placa não chega nem a ligar. Então simplesmente quando ele dá problema que começa a entender erro na fonte, ele também pode bem desligar ela. Deixa eu tentar ver se eu plugo aqui essa pinça. Os terras. Lembrando que o positivo deixa quieto no canto dele. Ó, já ligou. Tá vendo? Ligou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume a minha pinça conectada. Eu tô bom e não nem mudar. Porém, continua a bronca do volume, viu, pessoal? Mesmo tendo ligado, o problema continuou. Ou seja, eu vou conectar o CI de volta. Eu já vi que pode ter problema nele, porém não é nele o problema em si, na questão de estar desligando. Então vou botar ele no lugar dele.
Lembrando que aqui no mencionei ele desconecta aqui. A própria estação de solda. Seguro na pinça e jogo ele no cantinho que ele estava. Então já vi que ele pode até estar com problema, mas não é ele o causador do que eu estou percebendo. 4419. Então isso é um negócio você mexendo com isso aqui, pra você perder ele aqui, cair no chão. Você não faz mais nunca, é bem jeito, viu? Está soldado no lugar, pessoal. Estação de solda você tem essa vantagem, né? Na verdade. Segura com uma pinça, você já tem solda antiga lá, não fez nem limpeza, na verdade. É bom fazer uma limpezazinha tudo, mas não acho necessário não. Não trabalha com potência aí de essa solda aí da prova. Vou só confirmar se tá ok no circuito. Vou ligar novamente. Acredito que ficou sem solda em um dos pinos. Vou dar mais uma ressoldazinha nele. Vamos fazer limpeza no terminal. Tá com muito ar na estação também para não jogar esse componente fora. Vou baixar um pouquinho o ar. Está no 2 o ar, viu, pessoal? Para que não joga o aí fora. Show de bola. Como ele foi aquecido e ele trabalha com corrente, ele certamente trabalha também com calor. Então tem esse detalhe também. Isso aqui está muito quente para eu tentar, na verdade, reativar o circuito. Certamente ele tem proteção térmica. Então no que eu aqueci ele está em proteção. Até que não esfrie, ele não volta a ativar o circuito interno dele. Ele está bastante quente realmente. Não era nem para mim ter ligado ele antes que esperar ele esfriar. Viu? Isso já foi uma bobeirazinha também. Mas é assim mesmo, serve até de aprendizado para vocês. Mas por isso aí não é questão de danificar ele não, viu? Como eu falei, como ele trabalha com essa ideia aí de proteção no circuito, certamente ele ativou a proteção na questão de não ativar o circuito na temperatura que ele está. Então, guardar ele esfriar, cair a temperatura para uma temperatura ambiente. Enquanto isso eu vou dar uma analisada nos outros circuitos. Circuito de carga. Esse LTH, deixa eu ver aqui se é esse daqui. Transistorzinho. Quando ele tem LTH7, algum regulador de corrente, às vezes o regulador também dá problema. Mas essa placa em si eu acredito só tem pelo outro lado. Aqui por cima não tem. Pode ter nas próprias baterias. Seria bom remover a placa fora e ver o outro lado dela. Né? Eu vi quem é que faz a regulagem de tensão para a bateria. Mas eu vi que a tensão está chegando em 4.7 volts. Então certamente tem lá na... Ou seja, a tensão de entrada está chegando no conector da bateria. Então certamente tem na própria bateria o regulador de corrente. Tanto na questão de entrada como saída. Music. Já ligou, né, pessoal? Como o volume está alto. Deixa eu baixar o volume. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa plaquinha aqui eu vou remover fora. Para não estar com tanta cabeça aí. Você vê que está funcionando. Deus não mudou. Porém, no canal. Eu vou dar uma ressolda no circuito dela. Todo durante a noite. Dar uma verificada nos terminais aqui se não tem alguma solda fria. Principalmente no amplificador. A fonte, coisa desse tipo. E dar uma ressolda geral. Em busca desse BO. Aquele lá que eu mostrei a vocês é um regulador. Vou tentar buscar o datasheet dele. Mostra aí no vídeo. E vou dar uma ressolda nos pinos de saída de áudio. Tem uns transistorzinhos aqui na lateral, tem uns capacitores, então eu vou ressoldar ele geral e também na parte de baixo. Então aqui eu vou pausar aqui o vídeo, vou estar removendo essa placa, fazendo a solda. Qualquer coisa nós tiver êxito ou não, continuo mostrando o final do vídeo aí, viu?